Bom dia, paz, tudo bem com você? Como você se encontra nessa manhã? Como está o seu coração? Que o Senhor Jesus nessa manhã te abençoe, te encha de graça, de alegria. Muitas vezes nosso coração se encontra triste, né? Já começamos a manhã preocupados com as coisas, mas vamos entregar a nossa vida para o Senhor. Eu quero trazer uma palavra hoje para vocês sobre a viúva de Sarepta. Uma mensagem tão poderosa, né? E eu espero que o Espírito Santo venha ministrar nessa manhã no seu coração, que através dessa palavra, que nós possamos ter nossa fé renovada em Jesus. Esse é o nosso desejo, né? Que toda manhã você escute a palavra e ela te transforme. Se você está triste, você está desanimado, você está preocupado, que a palavra te ajude a pensar e acreditar que coisas grandiosas vão acontecer, que coisas poderosas acontecem quando nós oramos e buscamos ao Senhor. Vamos à palavra? Ela se encontra em 1 Reis, no capítulo 17, no versículo 8, que diz assim: Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: Levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha, e ele chamou e lhe disse: Traz-me, peço, uma vasilha, um pouco de água para que eu beba. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: Traz-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: Vive o Senhor teu Deus, que nem bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: Não temas, vai e faze conforme a tua palavra, porém faze disso primeiro para mim um bolo pequeno e traze-me por fora. Depois farás para ti e para teu filho, porque assim diz o Senhor Deus do exército: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que eu, Senhor, dê chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias, pois da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falava pelo mistério de Elias. E depois dessas coisas sucedeu. Depois nós vamos ver um pouquinho mais pra frente o que aconteceu, mas eu vou parar por aqui para falar um pouquinho para vocês, né? Olha como o nosso Deus age, né? Ele manda uma palavra para Elias, para que ele vá para uma cidade que uma viúva que vai sustentar. Às vezes o Elias parou para pensar e falou: bom, pode ser que vai ser uma viúva, né, que herdou alguma herança, que vai ter algum dinheiro, que tem algo, né, bom para me oferecer, né? Então, às vezes, Deus está mandando eu fazer isso para que a hora que eu chegue na casa dessa mulher, ela tenha condições de me dar aquilo que eu preciso, o sustento temporário, né? E aí ele se encontra com essa mulher, onde a primeira coisa que ela fala é que ela tá apanhando um pouquinho de 2 cavacos, né? Que ela ia preparar para ela, para que comamos e morramos. Ou seja, ali naquele momento onde essa mulher fala para que comamos e morramos, a esperança dela é que aquele momento que ela está fazendo, aquele último alimento, é a última comida que ela teria dentro da casa dela para alimentar ela e o filho, né? Então você vê que eles estão passando por um momento de dificuldade, porque eu não sei se vocês já leram essa palavra, mas durante um tempo não choveu sobre aquele lugar. Então, como não tinha chuva, quando não estava vindo chuva, eles passaram por muita necessidade, principalmente as pessoas que eram produtores, que dependiam de gado, essas coisas, que atrapalhou muito. Então naqueles momentos eles estavam vivendo um momento de escassez, e aquela mulher só tinha aquele pouquinho de coisa que ela ia fazer. E olha como que estava a esperança dessa mulher. Ela já estava com a esperança que a morte ia chegar para ela e para o filho, né? E em vez de ela estar com uma esperança que pode ser que as coisas vão melhorar, que vai acontecer algo, mas o Senhor mandou Elias naquela casa. Naquele momento, Elias foi para aquele lugar para ser sustentado por aquela viúva, uma viúva que não tinha nada para comer. Vocês viram como que é o agir de Deus?
ele tem os seus propósitos, os seus meios. E através daquele momento que eles estariam vivendo, aquela viúva ia experimentar algo lindo, que era a provisão de Deus sobre aquela vida, sobre a casa dela, né? Então, naquele momento, ele ia chegar para aquela mulher e falar para ela: prepara a comida lá, prepara um bolo para mim e me sirva primeiro, né? Que ele era o profeta de Deus. E aí, se naquele momento aquela mulher falasse: não, você tá maluco, eu vou fazer isso, eu vou deixar de dar comida para mim, pro meu filho, para colocar comida na boca de uma pessoa que eu nem conheço. Mas naquele momento aquela mulher reconheceu, né? Ela obedeceu a uma voz poderosa, que era a voz de Deus através da vida do profeta Elias, onde ele foi chegar naquela casa para trazer uma provisão na vida daquela mulher. E ela fez conforme, com obediência, ela ouviu a voz de Deus. Naquele momento o Senhor Deus falou para Elias: diga para ela que a farinha não vai faltar, que o azeite da botija não vai faltar, até que o dia que o Senhor mandasse chuva. Então o Senhor está mandando uma provisão, até quando voltasse a chuva, até quando caísse chuva nos céus, o Senhor ia sustentar aquela mulher, porque ela obedeceu, ela serviu o profeta de Deus, e aí eles tiveram alimentos por muitos dias. Olha o cenário dessa mulher, um cenário sem esperança, porque a esperança dela era que ela ia comer aquilo ali e morrer. Ou seja, ela não tinha esperança nenhuma, de um cenário de desesperança, de um cenário difícil. Ela obedeceu a uma voz do Senhor, que era para alimentar o profeta primeiro, e ela provou a provisão de Deus sobre a vida dela, do seu filho, porque não faltou comida naquela casa. E o Senhor Jesus supriu as necessidades. Então nós precisamos confiar que diante dos nossos cenários de desesperança, quando não vemos soluções para aquilo, ou estamos vivendo tempos difíceis, eu acredito que estamos vivendo tempos difíceis, as coisas do mercado estão muito altas, os preços estão muito altos, tem muitos impostos que precisamos pagar, mas nós temos vivido tempos difíceis, mas o Senhor tem dado sustento para as nossas vidas, tem nos ajudado, né? Eu posso ver a provisão de Deus na minha casa, assim que eu creio que você também pode ver, que o Senhor tem abençoado. Então nós vemos aqui umas lições sobre essa história, né? De obediência. Ela obedeceu, mesmo num cenário de desesperança, onde ela não tinha comida, ela obedeceu, pegou, fez o bolo do profeta, experimentou a provisão de Deus. E o profeta também foi sustentado por uma viúva, provando mais uma vez que o poder de Deus é grande demais, né? Que uma mulher sem condições nenhuma foi a que deu também um alimento para que ele comesse. Aí, mais pra frente, como eu disse pra vocês, acontece mais uma coisa na vida daquela mulher, né? Que o filho dela adoeceu, da dona da casa. E essa doença se agravou muito até que ele não tinha mais fôlego. Então ela disse a Elias: que tenho eu contigo, homem de Deus? Vieste tu para mim trazeres à memória iniquidades, matares meu filho? E ele lhe disse: dá-me teu filho. E ele tomou do seu regaço e levou para cima ao quarto, onde ele mesmo habitava, deitou em sua cama e clamou ao Senhor, dizendo: ó Senhor meu Deus, também esta viúva, com quem eu moro, afligisse matando-lhe seu filho. Então se mediu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu, rogo que te torne a alma deste menino a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. E Elias tomou o menino e trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe, e disse a Elias: vês aí, teu filho vive. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus, e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Olha aí, né? Mais uma prova que aquela mulher enfrentou, né? Depois do cenário de desesperança, que ela não tinha mais alimento na sua casa, o Senhor traz a provisão. O filho dela adoece e vai a óbito, né? E aí ela questiona: nossa, profeta, você veio dentro da minha casa para trazer morte? E o profeta orou ao Senhor para que, questionando a Deus porque aconteceu aquilo, né? Matou o filho da mulher, mas o Senhor provou mais uma vez a sua misericórdia, o seu amor para aquela família, trazendo o menino à vida. E aqui ela termina a palavra reconhecendo que
que Elias realmente era um profeta de Deus, né? Que Elias era um servo do Senhor. Então, aquela viúva, ela confiou, ela acreditou, depois em tudo aquilo que o Senhor fez, na promessa do Senhor, nos propósitos de Deus. Ela confiou que ele era um homem de Deus, que havia um homem de Deus na casa dela, né? Que o Senhor Jesus levou o profeta lá para abençoar a vida dela, né? Quantas provas temos vivido, quantos cenários, né, de desesperança temos vivido, mas nós precisamos confiar que o nosso Deus é um homem de verdade, porque aqui está falando, é que a palavra do Senhor na tua boca é verdade, significa que o Senhor também é verdade. O nosso Deus é um Deus de verdade, um Deus que muda os cenários, que nos ajuda. Eu acredito que essa história que nós vemos aqui, que essa história sobre a viúva de Sarepta, ela relata na Bíblia, né, aqui em 1 Reis, ela destaca a fé e a obediência de uma mulher. Em tempos de extrema dificuldade, ela ofereceu mesmo assim o alimento para o profeta. E naquele momento a provisão do Senhor chegou, né? Destaca a bondade e a fidelidade de Deus em fornecer para aqueles que confiam nele, independente das situações econômicas ou social. O Senhor Jesus oferecer a provisão, trazer, né, a importância de obedecer. Então, aquilo que aconteceu na vida da viúva foi através da obediência que ela teve, que ela foi lá, tirou o alimento dela e do filho e deu para o profeta. E depois disso, o Senhor trouxe providência. Em meio à escassez, ela pegou e enfrentou isso e entregou o alimento para o profeta. E através disso, muitas coisas aconteceram. Eu estou falando muitas vezes sobre isso para que você entenda que nós precisamos obedecer ao Senhor. Que nosso Deus, Ele está realmente vendo as nossas necessidades. Você acha que Deus não sabia que o profeta iria ser sustentado por uma viúva que não tinha nada para comer? Ele sabia. Mas além disso, Ele queria que o milagre acontecesse, o milagre chegasse na vida dela. Então o Senhor conhece o que você está passando, conhece a necessidade que você tem e Ele vai enviar a resposta, vai enviar a provisão. E assim como a palavra do Senhor diz que a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, que eu profetizo em nome de Jesus sobre a sua vida nessa manhã. Que essa palavra venha fazer parte da minha vida, da tua vida, que nós possamos tomar posse dessa promessa, que não vai faltar nas nossas vidas, que o Senhor vai suprir aquilo que nós necessitamos, que o Senhor vai nos entregar aquilo que precisamos. Vamos orar nessa manhã? Que você possa se inscrever no nosso canal, ative o sininho para que você receba as nossas mensagens, se inscreva no canal, é muito importante isso. Lá onde você está vendo o vídeo tem uma parte que está escrito inscrever-se, você clica lá, inscreva no canal, porque aí você já vai estar fazendo com que os nossos vídeos venham a atingir mais pessoas, mais vidas, porque além, a nossa mensagem é para que o nosso desejo e essa mensagem que nós estamos pregando é para que as vidas sejam alcançadas. Esse é um projeto muito lindo que o Senhor entregou aos nossos corações, para que a gente possa levar a palavra de Deus, né? Em um cenário, né, tão desesperançoso. A esperança é quando nós ouvimos a palavra. Olha que palavra abençoada, né? Que nós ouvimos hoje. Que o Senhor sustenta aqueles que obedecem, que o Senhor cuida daqueles que precisam. E isso é importante que outras pessoas também escutem isso, que venham realmente ouvir essas palavras. E esse é o nosso desejo. Então, por favor, eu quero te pedir com todo amor, com todo carinho, se inscreva no nosso canal, que você compartilhe os nossos vídeos e que pessoas sejam abençoadas. Esse é o nosso desejo. Nós vamos orar nessa manhã para que a provisão do Senhor venha sobre as nossas vidas. É uma oração que, mesmo que nós vamos fazer agora, é uma oração poderosa, é uma oração que pode mudar o cenário das nossas vidas, mas independente disso, eu sei que o Senhor já está cumprindo, já está suprindo as suas necessidades. Só de estarmos vivos, né, com saúde, temos uma casa para morar, nós já vemos que o Senhor está suprindo as nossas necessidades. Mas que hoje é uma oração poderosa, que você
tome posse, porque você precisa ter fé para que isso aconteça na sua vida. Feche seus olhos, põe a mão no teu coração e diga comigo: o Senhor é um Deus provedor. O Senhor é um Deus que provê todas as coisas. Pai, nós oramos nessa manhã, Jesus, e nós somos gratos ao Senhor, porque nós sabemos que até aqui, Jesus, o Senhor já tem sustentado as nossas vidas, já tem nos ajudado. Mas eu quero, Senhor, orar nessa manhã para que os seus filhos, Pai, sejam abençoados com essa provisão dos céus. Aqueles que precisam, Senhor, nessa manhã, que o Senhor Jesus ajude, Senhor, porque eles estão precisando de algo, porque eles estão necessitando de algo. Pai, seja o Deus provedor, assim como o Senhor sustentou a vida dessa viúva, que o Senhor sustente os seus filhos, traga provisão, Senhor, traga, Jesus, a resposta para aquilo que eles necessitam. Eu não sei, Espírito Santo, como o Senhor vai fazer, eu não sei, Deus, como o Senhor realizará, mas eu sei que o Senhor é um Deus de milagres, um Deus que realiza, um Deus que faz, que assim como na vida da viúva, Senhor, que ela foi sustentada, que ela foi, Jesus, num cenário de desesperança, Senhor, ela foi alcançada pela Tua provisão, que nesta manhã seus filhos sejam alcançados pela provisão de Deus, que o Senhor possa prover nessa semana na vida dos Teus filhos, que o Senhor possa prover o alimento, possa prover a saúde, possa prover a paz, possa prover a Tua presença, que o Senhor possa prover na vida dos Seus filhos aquilo que eles necessitam, se é algo financeiro, Senhor, se é alguma causa na justiça, se é algo que eles precisam, se é alguma coisa que eles necessitam, Senhor, documentações que estão paradas, Senhor Jesus, alguns processos que eles precisam que aconteça, que estão parados na justiça, ou estão parados, Pai, entra com providência, realize na vida dos Teus filhos financeiramente aquilo que eles necessitam, Pai, entra com providência, Senhor, Tu és o nosso juiz, Tu és o nosso Deus, e nós cremos, Pai, nós cremos que nessa semana, que nesse dia, a provisão do Senhor chegará sobre cada vida, sobre cada família, em nome de Jesus. Eu creio nessa palavra, eu creio num Deus que faz milagres, eu creio num Deus de provisão. E se nós também crermos, o Senhor vai fazer nas nossas vidas aquilo que está parado, aquilo que não está acontecendo, o Senhor vai fazer. O Senhor entra onde nós não podemos entrar, faz aquilo que nós não podemos fazer. E eu só quero dizer para você, não é no nosso tempo, não é no meu tempo, é no tempo de Deus. Ah, mas nós estamos orando tanto e nada não acontece. Vamos orar mais. Quanto mais orarmos, mais vai acontecer. Mas temos que entender que o nosso tempo é diferente do tempo de Deus. E mesmo assim, Ele tem cumprido nas nossas vidas as Tuas promessas. Um beijo no teu coração. Um dia abençoado. Se você também puder se inscrever no outro canal que nós temos, que é o Professor da Bíblia, um canal também que tem histórias bíblicas, palavras sobre a Bíblia. E agora nós estamos postando o nosso vídeo lá também, tanto no meu canal como no vídeo Professor da Bíblia. Então, se você puder deixar o seu like nos dois vídeos, não vai tomar tanto o seu tempo, vai ser rapidinho e você vai nos abençoar de duas formas, porque vai ter dois canais para que essas mensagens sejam compartilhadas. Que Deus te abençoe, um abraço carinhoso, Deus abençoe a sua família, fica com Deus.